Então, esses homens, com o tempo, eles mandavam os filhos deles estudarem em Coimbra, né? Fazer direito. E lá eles tinham contato também com essas coisas também, com coisas de maçonaria, essas coisas com muita influência do iluminismo, né? E que não deixa de ter também uma coisa dos Illuminatis, também Illuminatis da Baviera, e vieram até cá, e vieram trazendo essas coisas para cá também. Começaram ali também a desenvolver suas próprias organizações, ou talvez agregando aquelas que já tinham, talvez em casa ou parentes, né? E reuniu ali e ali começava a articular a política, entendeu? E assim foi. Até então não se tem notícia de ser de uma loja organizada. A única coisa que se tem notícia de uma loja organizada mesmo foi em Confidência Mineira, né? Que todos eram maçons, de fato, e por incrível, uma outra hora eu vou falar que ela era ligada aos. Uma outra hora eu vou falar sobre a maçonaria política e o viés político dela, tá? Por enquanto eu estou falando, ela queria um Brasil 75 anos antes da nossa independência. Eles queriam um país independente, tá? Uma república, eles queriam uma república independente, um país independente, mais de uma república, afirmado como uma república nos moldes americanos. Queria também fim da escravidão, para vocês verem. Aí vem uma pergunta. Os Estados Unidos já tinha sido declarado independente em 1776, por aí, ou 76. 1700. Então você vê que eles não estavam influenciados pela situação ligada à Inglaterra, era ligada à influência americana. É um mistério que eu ainda não tenho um estudo que prova isso, mas isso é muito interessante. Mas sem sair desse foco, quero continuar no foco, sem sair do foco da nossa conversa, tanto que vocês podem ver que o motivo que o traidor, eu esqueci o nome aqui do cara que traiu, que delatou o movimento, ele foi seduzido exatamente pelas premissas que a Inquisição oferecia. Perdão de dívida, sacou? E mais coisas. Foi seduzido por isso que ele traiu as pessoas. Entendeu? Não é porque ele era bonzinho, que ele era ganancioso. Entendeu? Então, agora já com. Por exemplo, vamos pegar a Confederação do Equador. Né? Ali teve influência da maçonaria. O próprio Frei Caneca foi fuzilado, ele era maçom. Então você vê que tinha muitas pessoas dentro da igreja que eram maçons também. Aqui nas Minas Gerais, tem aqui em Santa Luzia, mesmo na cidade de Santa Luzia, onde encontraram aquele crânio, né, daquela mulher, daquela crânio que estava lá no Museu Nacional, que foi até queimado, recebeu o nome de Luzia, que foi encontrado lá perto, a cidade de Santa Luzia, uma cidade histórica. Lá tem lojas lá que ela era uma loja maçônica e igreja também, entendeu? Tem isso lá. E muitos outros casos, eu só estou citando exemplos para vocês entenderem como a coisa foi mais ou menos. Então, gente, eu sei que o Brasil tem muitas histórias, tá? Tem muitas histórias, tá? Todas, muitas, muitas, muitas. Agora, quando o Dom João VI vem para cá, a corte vem para cá, o Dom João VI trouxe, alguém fala, o Dom João VI trouxe a maçonaria, porque toda a corte veio para cá. Toda a corte de Portugal. Foi só apenas, foi quase 16 mil pessoas. A Inglaterra que trouxe. Certo? Então toda a elite, toda veio para cá. E a maçonaria que estava lá, outrora, a maçonaria estava lá. As pessoas tinham que influência, então veio todo mundo para cá. Então Dom João VI, ele na verdade, uma coisa que Dom João VI ele era maçom também. Embora que ele era rei, a igreja era ligada ao Estado. Só para vocês verem como que a coisa era um pouco meio assim esquisita. Né? O que ele fez? Ele, na verdade, ele oficializou no sentido de institucionalizar a maçonaria. Pra vocês entenderem, foi mais ou menos isso. Mas aqui eu tô falando, não é história que eu não estou contando a história da maçonaria, eu estou contando a história da sociedade secreta no Brasil. Tá? Então, assim, como eu falei, o homem branco, no caso, o judeu tinha, o cristão tinha, e os negros também tinham a deles também, que eles praticavam suas religiões secretamente também. Tá? Então, era uma resistência. Era uma resistência. E essa resistência sobreviveu.
Essa é a verdade, tanto que eles mantêm os ritos deles até hoje. Muitos judeus, assim, tá começando agora com muitas coisas, né? Mas assim, e assim vai. A história do, não vou falar da história do judaísmo, foi no Brasil, tá, gente? É outra coisa. Da sociedade secreta. E uma acabou influenciando a outra, tá? Isso aí sem sombra de dúvida. Não tem estudo, mas sem sombra de dúvida, tá? Então, tinha coisa que tinha até dentro da igreja também, tá? A Capela Sistina é cheia de mistérios, entendeu? Então, então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aqui. Então, e tem muitas outras coisas que a gente pode trazer também. Eu estou falando aqui no Brasil, não vou falar assim, né, do grande da Inglaterra em si, que é coisa para um outro vídeo. Então, uma outra coisa que eu acho muito interessante também, embora a maçonaria é uma sociedade secreta, só pra vocês terem, eu tenho um vídeo desse que eu já falei, tá lá, eu não sei se está aqui ou está no Facebook, que eu falei de algumas coisas, né? Mais do estrangeiro para cá. Mas eu vou reforçar aqui com isso, que faz parte do assunto. Você pode ver que muitas coisas mudaram. Foi no Tratado de 1810, quando a corte chegou aqui. Então o Brasil era colônia, né? Então, quando a sede do reino veio para cá, do reino ultramarino de Portugal veio para cá, para o Rio, o Dom João VI ele assinou uma lei dizendo assim: até então o Brasil não podia comercializar com ninguém. Mas o que a corte falou? O Brasil pode negociar com as nações amigas, que no caso era Portugal, a Inglaterra. Né? Portugal, Inglaterra, é claro. Claro, porque Napoleão tinha invadido Portugal, né? Invadiu a Espanha, invadiu Portugal. Então, porque essa lei dizia, além do abrir os portos às nações amigas, o que se dizia? Que os súditos ingleses não estavam subordinados às leis brasileiras. Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Porque muitos deles eram maçons, eram anglicanos, presbiterianos, ou seja, protestantes. E por causa da Inquisição. Tem um vídeo que eu explico isso, tá bom? Coisa que vem lá de trás, a contra-reforma católica, aquela coisa toda. Aí tem que falar não vou falar de reforma, tem que falar de coisa de reforma, entendeu? De Henrique VIII, Martin Lutero, essas coisas assim, como não tem nada a ver. Mas tem a ver mais por causa de Henrique VIII. Começa lá com a reforma protestante com Martin Lutero, contra os judeus que não queriam. Tudo por causa da Basílica de São Pedro, tá, gente? Tem aquelas coisas da indulgência, simonia, que os banqueiros judeu alemão não queria emprestar dinheiro, aquela coisa toda. E uma longa história. Não é o caso que eu vou frisar aqui. Então, muitas lojas começaram assim. Entendeu? É mais ou menos assim. No sul do Brasil é outra coisa. Muita gente que migraram de lá para cá, migrantes estrangeiros, trouxeram consigo algumas coisas. Por exemplo, final do século XIX, por perseguições políticas na Europa, muitos anarquistas vieram para cá e trouxeram muita coisa com eles, né? Muitas coisas que vieram para esse país, que fundaram lojas e tal. Algumas não vingaram, tal, mas outras caminharam. Então, assim, a gente tem nesse bojo aí até muitas igrejas nesse período. Então, assim, como a gente pode assim dizer, às vezes, sim, no meio evangélico tem muita discrepância, sabe? O movimento evangélico no todo. Antes, a gente tem que entender, vou falar um pouquinho dos evangelhos para você ver, não tem nada a ver com os evangelhos, mas tem a ver, para vocês entenderem como que fomos influenciados. O que acontece? Os evangelhos que veio antes da programação da República e os que vieram depois. Tem uma diferença grande. Mas os que vieram antes da programação da República, eles passaram por muita dificuldade, por causa tinha tribunal de inquisição, o culto era pena tolerado. Né? Tem um pastor, acho que é Miguel Riso Júnior, acho que é isso mesmo. A história da Presteriana, tá? Isso tem a ver mais que ligado à história da Presteriana e algumas histórias Igreja Batista. Tinha muitos migrantes alemão que não conseguia, que eram protestantes, né? E tinha esses pastores que não conseguiam alugar um lugar para reunir. Tem sempre. E acabou que uma loja maçônica que cedeu para eles. Entendeu?
Tem história de pessoas que eram maçons se converteram, que se tornou grandes pastores. Eu acho que tem um pastor que escreveu, tem até um livro que foi escrito chamado assim, a parceria entre a maçonaria e o evangelismo. Maçonaria e evangelismo, uma parceria que deu certo. Entendeu? Maluco. Então, por causa essas pessoas que vieram para cá nesse período, eles tiveram muita dificuldade para se instalar foi no Brasil. Muito. Então, houve uma verdadeira briga entre maçonaria e o Estado. Entendeu? Para vocês verem como que muitas igrejas estão reunidas dentro de sociedade secreta para funcionar. É mais ou menos isso. E é essa história que eu quero deixar para vocês hoje. Tá bom? E um forte abraço. Até a próxima. Peça a você que gostou, curte, se inscreva e compartilhe. Muito obrigado.